Bênçãos, almas queridas, almas benditas do signo de Aquário. Aquariano, aquariana, vou fazer aqui com muito carinho para você as previsões. Já vou embaralhar aqui as cartas com muito carinho para você. Vamos ver o que tem para você para o amor referente ao mês de julho, tá? Não se esquece, deixa aí de presente aquele like gostoso que você sempre costuma deixar. E também não se esqueça, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais previsões, porque este canal é focado em previsões. Então o que você vai mais receber aqui é previsão, tá bom? Previsão barra aconselhamento, né? Mas vamos lá, vamos cortar. Aquariano, aquariana, que já mostra você em um período de dúvidas. Aqui eu vejo uma tendência a passar pelo mês 7 por uma fase de um pouco de crise da sua própria autoimagem. Parece que um pouco de baixa autoestima, né, de alguma coisa com a sua própria. E aqui eu vejo muito forte coisas relacionadas à sua própria aparência física, tá? Como se você estivesse desgostando, mas não é um desgostar pouquinho, né? É como se fosse uma coisa que afeta a sua autoestima, que afeta a sua visão, a visão que você tem de você mesma, de você mesmo. Aqui me vem como se você começasse a passar por um processo de remoção de obstáculos emocionais que você tem com respeito a você mesma, você mesmo. Eu sinto muito isso aqui, tá? Aqui me vem que você tem uma tendência neste mês a estar mais suscetível às influências de terceiros, vamos dizer assim, as opiniões de terceiros, e aí entra um pouquinho essa parte, esse aspecto de um pouquinho de crise no sentido psicológico, no sentido mental, e isso afetando até um pouquinho o seu emocional mesmo. Então precisa rever isso, a sua imagem, as suas dúvidas a respeito das posturas que você quer ter. Aqui me vem que há sim uma tendência de aos poucos você ir deixando para lá a opinião alheia, né? Mas que você tem aquele senso de um pouco mais de crítica, de um pouco mais de revolta, com respeito ao que as outras pessoas pensam, ao que as outras pessoas acham, né? Aquariano a gente costuma dizer que é o signo do contra, né? Se a gente fala A, ele fala B. A gente fala C, ele fala D. É aquele signo que geralmente tem pensamentos muito diferentes, então que geralmente é um signo que geralmente é contra grande parte das coisas, né? Dos assuntos, das situações. Então, e aqui me mostra muito essa energia de você estando do contra as opiniões e coisas alheias que chegam até você a respeito da sua vida amorosa. Então vamos lá, quem já se relaciona, é provável que ocorram aí alguns falatórios a respeito do relacionamento seu com outra pessoa e que isso a princípio acabe afetando um pouquinho aí a sua mente, os seus pensamentos, as suas ideias, mas que aos poucos a tendência é que você vá se reposicionando e deixando essas influências de lado, né? Aqui me vê que essas influências só acabam mostrando uma fragilidade que você tem, que você precisa perceber e aproveitar para começar a lidar melhor com essa situação. Tá bom? Para quem não se relaciona essa vibração, falei para quem se relaciona, né? Agora para quem não se relaciona, existe aqui uma certa insegurança sua de querer se relacionar, né? Uma segurança, existe um pouquinho de questão da sua própria autoimagem, a maneira como você se vê. Existem alguns bloqueios internos seus que precisam ser saudados aí. Algumas pessoas, no caso, pode ser que seja uma questão emocional envolvendo a sua própria autoimagem, mas eu sinto que em alguns casos é também alguma questão de histórico com outros relacionamentos ou com outras situações que estejam ligadas à área emocional amorosa, tá? Aqui me vem como se há necessidade desse processo de libertação de opiniões alheias e de você
melhorar a sua autoimagem, porque é um período em que você se torna um pouco mais crítico e crítica da imagem que você passa e da sua própria aparência. Então isso precisa ser revisto para que haja um pouco mais também da melhora da sua autoestima em termos de como você se vê frente ao que os outros falam, ao que os outros dizem, ao que os outros pensam, né, sobre você. Bom, mas é isso. A energia está muito mais delicada a respeito de como você vê que os outros te enxergam. É uma fase de pensar mais na opinião alheia, e nesse sentido de você conseguir se situar no espaço em que você se sente bem e que você entende essas críticas e você sabe se posicionar a respeito delas. Então esse é o espaço que você vai ter que criar, você vai ter que desenvolver ao longo deste mês, tá bom? Mês de julho. Falando para você das influências dos signos na sua vida, os mais favoráveis, os mais desfavoráveis, começando pelos signos do elemento fogo. A gente tem Áries, Leão e também Sagitário, que são do elemento fogo. Aqui fala assim, ó, é um período em que a pessoa passará a se expressar um pouco mais com você, tá bom? É um período em que, assim, a pessoa está no momento de pensar mais sobre a relação, sobre a situação entre vocês e que ela pretende expor algumas situações, até coisas que ela não expunha, que ela não dizia, mas que também ela passa a pensar agora. Então nem tudo são coisas que ela pensa há muito tempo, mas algumas são coisas muito novas e recentes que ela passa a pensar, porque ela se prontifica a pensar. Então aqui me vem uma energia muito mental, e eu sinto na minha intuição que você vai ter a sensação de que essa pessoa do elemento fogo te faz cobranças, te faz colocações, começa a te apresentar situações que você não concorda bem, mas que você vai ter que ter um certo gingado aí para poder desenvolver melhor as coisas entre vocês, tá bom? No caso de quem não se relaciona, não é um signo muito favorável para você, o signo do elemento fogo no momento, porque diz que pode ser um signo que expressa muita crítica e que talvez você não esteja na melhor das fases para ficar absorvendo críticas, tá bom? Para quem agora se relaciona com pessoas do elemento terra, a gente tem touro, a gente tem capricórnio e a gente tem virgem também do elemento terra. Bom, aqui fala para você. Existe aí um ar de sedução, sim, uma atração forte, uma libido para ser desenvolvida que pode conectar vocês. Então, para quem se relaciona, há uma energia muito boa de envolvimento, de atração, de química, de sedução. Isso pode apimentar mais as coisas, pode acalorar mais as coisas entre vocês. Você só vai ter que saber se abrir um pouco mais, porque como você tem alguns receios, está passando por um momento de críticas da autoimagem, da sua autopercepção, daquilo que os outros falam, coisas assim, você precisa saber lidar com essa pessoa e desenvolver isso que já tem nela, que é essa libido mais forte, que aí você vai conseguir navegar por essas águas, né, por essa situação toda, e essa pessoa vai até servir como um apoio, como um auxílio de você se conhecer mais e de você se valorizar mais, tá? Para quem não se relaciona, conhecendo alguém do elemento terra, tem grandes perspectivas aqui para haver uma boa química. Se vai passar disso, ou seja, se vai sair dessa situação de boa química para um relacionamento sério, ainda não diz, ainda não expressa, ainda é uma situação muito inicial de química, de conexão física entre vocês, tá bom? Agora partindo para signos do elemento ar, a gente tem signos do elemento ar, a gente tem Gêmeos, o próprio Aquário também, e a gente tem Libra. Aqui fala que haverá um pouco de divergência entre vocês. Por quê? Porque me vem como se as duas partes tivessem um pouco de dificuldade de se conciliar. Parece que ambos não falam totalmente ou verdadeiramente, mas eu acredito que é totalmente aquilo que pensa. Então, sabe como se ficasse uma situação estranha entre vocês? Parece que a outra pessoa te fala algumas coisas, mas você sente que as pecinhas não se encaixam muito bem. É justamente porque a pessoa não tá contando a história por inteiro, né? Então você sente aquela situação de como se aquilo que a pessoa fala parece que não faz muito sentido, mas é porque ela realmente não fala as reais intenções daquilo que ela está dizendo para você. Então fica uma situação estranha,
tá? E nesse sentido existe um pouco de incompatibilidade entre vocês, porque a pessoa não fala o que ela realmente quer. E aí você não sabe bem lidar com a situação, porque você acha que aquilo que ela fala para você é uma pecinha fora do lugar. Então fica nessa conversa maldita, mal explicada, e as coisas tendem a não se desenvolverem grandemente dentro deste mês, tá? Então por isso precisa rever essa questão e tentar ter uma conversa mais sincera com essa pessoa, para que essa pessoa seja mais sincera também. A chave é você ir perguntando coisas que estão mal explicadas e vendo o que a pessoa responde, porque uma hora ou ela vai cair em contradição ou ela vai acabar se abrindo, entendeu? Bom, para quem não se relaciona, fala que signos do elemento ar não estão muito favoráveis neste mês para você. É importante isso porque pode haver divergências de opiniões e mesmo que aparentemente no começo pareça tudo flores, o que eu acho difícil, mas em alguns casos pode até ocorrer, as contradições elas vão se apresentar no decorrer do tempo em que vocês vão se conhecendo. Então não é um signo, se não é um elemento muito favorável para você se relacionar. E signos do elemento água. A gente tem aqui Câncer, a gente tem aqui o signo de Peixes e a gente tem aqui o signo de Escorpião. Então, aqui já fala que dá para ter coisas descontraídas. No caso de quem já se relaciona, que fala de um momento bom para se ter situações descontraídas que vão te fazer se soltar um pouquinho mais. E aos poucos essa sua insegurança vai se desfazendo e você vai vendo que não há tanto motivo para isso, para ter tanta insegurança e tanta reflexão assim a respeito dessas circunstâncias. Aqui o que me apresenta é que você precisa aprender a se soltar um pouco mais e deixar que a pessoa te conduza por esse caminho, tá? O que é uma coisa um pouquinho difícil, porque eu ainda vejo algumas travas que você precisa liberar. Para quem não se relaciona, ali apresenta para você como uma oportunidade boa de conhecer sim gente do elemento água. Só que fala que não vá de cabeça achando que as coisas vão se desenvolver muito rápido entre vocês, porque aqui fala que você até pode conhecer alguém que futuramente pode desenvolver alguma coisa. Futuramente é para fora deste mês de julho, ou seja, para depois do mês de julho, mas que você vai ter que ter paciência para aprender a lidar no início com a falta de compromissos, né? Para que depois isso possa ir se aflorando mais e aí você possa se sentir mais seguro, segura, tá bom? Como conselho para você, nossa, essa carta está saindo como conselho para muitos signos. É a carta do homem. Então, a carta do homem pede mais pé no chão, mais raciocínio, mais reflexão, que você saiba lidar com a situação, tendo a cabeça mais no lugar, sabendo avaliar e, principalmente, é uma carta que, como conselho, ela fala assim, você tem que refletir para praticar. Não é a reflexão pela reflexão, a teoria pela teoria, o momento de só pensar. É refletir para fazer, para colocar em prática. Então, você já tem muitos pensamentos aí que você tem dificuldade para expressar no mês de julho e que você precisa ter atenção para que você possa construir situações melhores, porque a tendência é que você, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, a tendência é que você se feche um pouco para ficar em período de, vamos dizer assim, de construção, de se reconstruir internamente. Só que o que as cartas aconselham é justamente o inverso. Pensa, mas não pensa só para guardar só para você. Pensa para construir situações melhores aí na sua vida. Principalmente com os signos que eu falei que são mais favoráveis. Se você se relaciona com um dos signos que eu falei que não estão muito favoráveis, aí de fato você tem que ficar com o pezinho atrás. Mas quanto aos outros, você pode ir um pouquinho mais fundo, tá bom? Essas são as previsões que eu tenho para você. Eu espero que você tenha gostado. Eu fiz com muito carinho. Desejo que Deus te abençoe bastante. Em algum lugar desta tela vai aparecer uma telinha que é só você clicar, que vai aparecer uma playlist com vários vídeos aí. Um de cada signo. Aqueles que eu já postei estarão nessa playlist. Se eu ainda não postei, aguarde. Mas aí você pode consultar e ver seu ascendente lunar, Vênus, solar, para ver quais os signos mais fortes do seu mapa astral dentro das minhas leituras. Tá bom? Te desejo muita paz, que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.